Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 7 de novembro. O Ibovespa terminou o dia com alta de 1,11%, terminando a semana ainda em queda de 2,57%, ou seja, a alta de hoje deu uma aliviada na queda da semana. E dentro do que nós comentamos na última videoanálise, o Ibov terminou respeitando aqui a zona de suporte na faixa dos 52.500 a 52.300. Sinalizará uma chance maior de entrar aqui um movimento de subida, aumentando a chance, enfim, de confirmar um pivô de alta no gráfico diário, na superação de 54.628, caso venha a superar a máxima do pregão de hoje, que foi de 53.483 pontos. E isso aumentaria a chance, logicamente, de ter uma correção um pouco maior aqui no gráfico semanal desse forte movimento aqui de baixa, que saiu perdendo alguns fundos anteriores. Olhando agora para PETR4, a Petro terminou o dia em alta de 1,49%, em R$ 14,27, candle de indefinição. Cheguei até a recomendar uma entrada nessa ação por volta de 14,46, caso ela conseguisse aí um P14,45, já foi mais para a última hora, depois da última hora de pregão. O ativo ainda estava por aqui, perto dessa faixa de preço. Então é uma operação que ainda não foi executada, mas pode gerar entrada no início da próxima semana. Mas Dalton, você está operando contra a tendência? Graficamente está contra a tendência. O ativo não está em tendência de alta ainda. A minha leitura aqui é que o ativo já vem com a tendência de baixa um pouco mais prolongada. O movimento aqui de baixa já não se mostrou tão forte assim. E hoje houve uma boa recuperação após a primeira hora de pregão, superou a máxima ali do candle anterior, que já seria até um possível ponto de entrada. Eu cheguei a comentar isso aqui. Fechou no G60 acima lá daquele patamar que eu cheguei a comentar na última videoanálise. Aqui pelo gráfico 60 minutos, se a gente traçar uma linha de tendência de baixa nos últimos topos descendentes, também ela foi rompida para cima. Então existe uma chance desse movimento ter sido o início de uma reversão aqui já dessa tendência, já reverteu essa tendência, não está em tendência de alta, mas também a chance de ter uma movimentação aqui para cima para trazer aí uma reversão de tendência de baixa do gráfico diário na PETR4. Na semana, a ação terminou com queda de 6,61%, já está com o movimento esticado para baixo. Se eu pegar aqui o gráfico diário e ampliar o gráfico diário aqui na tela, der um zoom menos, dá para perceber como ainda a Petro está inclinada para baixo. Então, por mais que o cenário ainda seja, principalmente ali pelo gráfico semanal, de baixa, há uma chance de ter realmente ou uma correção no tempo um pouco maior do que aconteceu já, ou mesmo no preço de ter um movimento aqui para cima, aliviando a queda vista já no gráfico semanal. Então é basicamente em cima dessa movimentação que eu estou trabalhando aí na possibilidade dessa compra na PETR4, na chance de ter essa reversão. O objetivo ficaria um pouco acima aí mais aqui para cima desses 15,28 e também para cima desse gap aqui de 15,52. A Vale 5 terminou a semana com queda de 3,94%, ainda mantendo sua tendência de baixa de médio prazo. Gerou ali, assim como a Petro, um ensaio de fundo na mesma região de fundo anterior, no suporte. A Petro respeitou a região dos R$14, a Vale respeitou aqui os 20,31 e conseguiu gerar essa formação de fundo. Ainda nada tão significativo, mas se a ação também, dentro desse movimento de subida que fechou acima do gap, que vem com a correção, se ela conseguir também aqui gerar alguma formação de pivô de alta no gráfico de 60 minutos, aumenta a chance de ter aqui um repique de alta um pouco maior desse forte movimento de baixa aqui do gráfico semanal em cima da Vale. No pregão de hoje, apenas ressaltando que a ação fechou com alta aí de 1,72%. O principal desafio dessa ação num movimento de subida fica aqui em torno de R$ 21,47 a R$ 21,55 seria o primeiro nível de resistência e o próximo na faixa dos R$ 22,13. Suporte continua na faixa de R$ 20,31 e depois na região dos R$ 20. STC3 terminou o dia aí com queda de 1,9%. Aguardei até um pouco mais ali, ela perdeu a mínima do pregão aqui anterior.
o que já me chamou a atenção de possível saída dessa posição comprada. Estava ali travada depois da nossa entrada. E aí a ação conseguiu aqui, depois de uma tentativa de subida, perdeu ali uma sinalização, uma possível sinalização de alta, perdeu a mínima de uma determinada hora de pregão. Eu optei pela saída em R$ 28,60. Essa operação trouxe então um prejuízo de 1,38% na operação e uma redução do capital em 0,17%, uma pequena redução aí do capital. E a outra operação que eu encerrei no pregão de hoje foi a Detex 3. Essa aqui encerrei basicamente no 0 a 0, em R$ 8,21. A venda foi em 8,21, já deu um prazo ali para a venda andar e terminou travando aqui no G60. Agora pode romper para cima e para baixo. Eu decidi simplesmente por encerrar a posição no valor da entrada. Lembrando que quando eu faço esse tipo de encerramento no valor da entrada, eu sempre lanço como perda, porque eu sempre lanço no meu controle online de operações, que está disponível para todo mundo ver. Eu sempre lanço no meu controle como perda, porque existe aí os custos operacionais envolvidos, então eu lanço como perda. Lame 4. Olhando ainda para a ponta compradora, a Lame 4 conseguiu confirmar ali a flâmula, fechou bem, fechou acima ali de uma resistência, gerou aqui um pivôzinho de alta no gráfico diário, abre a possibilidade de compra até de rompimento. Superação da máxima no pregão de hoje, quem trabalha com relação risco-ganho de 1 para 1 pode botar o stop aqui abaixo da mínima desse pregão e projetar o tamanho desse candle, o tamanho desse stop aí para cima, para ter o ponto de objetivo. Ou trabalhar com stop ali mais curto, um pouco abaixo ali dos R$ 14,50. Olhando agora para JBSS3, também fez algo semelhante, gerou uma correção um pouco mais lateral e rompeu aqui para cima, fechando ali em 11,10. Fechou mais próximo da resistência, mas também é outra que dá para se trabalhar numa entrada na superação da máxima desse candle com stop aqui embaixo. Se abrir caindo, aí ficaria até mais interessante para se fazer essa entrada, ou seja, abre caindo e depois ainda consegue ganhar força, ou seja, em vez de voltar logo para baixo da resistência que foi rompida e gerar um candle de força para baixo, ela vai lá, dá uma travada e gera uma superação da máxima do pregão de hoje. Seria uma alternativa também de entrada, utilizando uma estratégia semelhante a ter projeção para ver o objetivo da operação, como eu comentei na Lame 4. HGTX3 abre a possibilidade de entrada na semana que vem, na superação da máxima do pregão de hoje, 24,40. Na possibilidade também de gerar uma sinalização de fundo ascendente e rompimento aqui desse topo, que confirmaria uma nova tendência de alta de curto prazo nessa ação. Se romper na semana que vem R$ 25,00, ela estaria tecnicamente, graficamente falando, uma tendência de alta. Vai fazendo uma formação semelhante a de um ombro-cabeça-ombro invertido. Então, para quem quer aguardar um pouco mais, o rompimento dos R$ 25,00 seria a confirmação aí desse ombro-cabeça-ombro invertido. CL3 também possibilidade de entrada, gerou um movimento forte de subida, ganhou força aqui na queda, esse é o único ponto negativo em relação a essa operação, mas ainda assim seria uma alternativa de buscar uma entrada na CL3 na ponta compradora de um fundo ascendente se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, que foi de R$ 38,90. Essa não está em tendência de alta ainda, assim como a HGTX3 também não está em tendência de alta. Então estaria trabalhando em cima desses ativos mais na questão de entrar no fundo ascendente, na expectativa que essa tendência venha a ser confirmada. BBSE3, algo semelhante, também gerou um movimento muito forte para cima. Então, se a gente também falar de ombro, cabeça, ombro aí invertido, seria algo também semelhante que ela vem fazendo. E aí o rompimento da máxima do pregão de hoje também seria uma alternativa de compra na BBSE3. Superação aqui de R$ 31,80. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a segunda-feira. Até mais.